Amados, esta não é apenas mais uma oração. Esta é uma cobertura divina, uma muralha de fogo espiritual, um escudo de sangue que nenhuma escuridão pode penetrar. Enquanto oramos hoje, cada canto de sua casa será selado com a aliança inquebrável do sangue de Jesus. Cada porta, cada parede, cada janela e cada criança em seu lar ficará sob proteção divina. Nenhuma feitiçaria, nenhum encantamento, nenhum mal-olhado, nenhuma projeção demoníaca prevalecerá após este momento. Esta oração trará uma mudança sobrenatural em seu ambiente. As batalhas invisíveis que têm assolado sua atmosfera serão silenciadas. Os ruídos estranhos, os pesadelos, os espíritos inquietos. Eles se curvarão ao sangue de Jesus. Você sentirá a paz se assentar como um manto de glória sobre sua casa. Após esta oração, espere que a ordem divina retorne. Espere que seus filhos durmam em paz. Espere que sua casa se encha de luz novamente. Espere que guardiões angelicais montem guarda durante a noite. E agora mesmo, antes de começarmos, quero que você comente abaixo estas 5 palavras poderosas. Minha casa está coberta para sempre. Essa é a sua declaração de fé. Esse é o seu acordo no Espírito. Escreva, acredite, e vamos à guerra em oração. Pai Celestial, entramos neste momento com santa ousadia. Não viemos em nosso próprio poder, mas no nome poderoso de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. O nome que aterroriza as trevas. O nome que comanda os anjos a se moverem. O nome que o inferno não pode resistir. Agora mesmo, Senhor, levantamos cada lar representado nesta oração. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre cada cômodo, cada canto, cada limiar. Nós declaramos: nenhum espírito maligno habitará aqui. Nenhuma maldição permanecerá aqui. Nenhuma sombra governará aqui. Você consegue sentir a mudança? Consegue sentir o poder do sangue dele se movendo agora mesmo? Diga esta frase comigo: eu cubro minha casa e meus filhos com o sangue de Jesus. Agora, repita esta frase: eu cubro minha casa e meus filhos com o sangue de Jesus. Que essa seja a sua declaração, porque o sangue fala. Ele fala de proteção. Ele fala de libertação. Ele fala de redenção. O mesmo sangue que silenciou o poder do faraó silenciará toda voz demoníaca que tenta falar contra o seu destino. Pai, eu declaro que toda flecha maligna enviada contra esta casa retorna ao remetente. Que todo espírito monitorador perca seu sinal. Que todo altar de feitiçaria que clama os nomes de nossos filhos pegue fogo agora, em nome de Jesus. Senhor, tua palavra declara em Êxodo 12:13, quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir. Decretamos que o mesmo poder da Páscoa está ativo agora. Toda praga, toda maldição, toda doença, todo ataque deve passar por sobre este lar. E tua palavra diz em Isaías 59:19, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Essa bandeira, agora mesmo, é o sangue de Jesus. Ele se ergue como um muro de fogo ao redor desta família. Pai, nós nos firmamos no Salmo 1:2, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu povo. Cerca esta casa, Senhor. Cerca estas crianças. Cerca cada porta, cada quarto de dormir, cada cama de criança, cada lugar onde o teu povo habita. Agora mesmo eu decreto: nenhuma força maligna, nenhum espírito das águas, nenhum terror noturno, nenhuma projeção astral, nenhum espírito de Piton, nenhum espírito familiar cruzará esta linha de sangue. No momento em que virem o sangue, eles devem fugir por 7 caminhos. Diga isto depois de mim: minha casa é intocável pelo mal. Agora diga novamente: minha casa é intocável pelo mal. Senhor, nós te agradecemos porque teu sangue não perdeu seu poder. Ele ainda cura. Ele ainda protege. Ele ainda liberta. Que o sangue de Jesus agora se mova através das paredes, dos pisos, dos tetos, sature cada centímetro desta casa.
Que o sangue de Jesus silencie todo sussurro demoníaco à noite. Que o sangue de Jesus cegue todo o olho maligno que observa esta família. Que o sangue de Jesus cancele toda a aliança de feitiçaria que trabalha contra estas crianças. Eu decreto pela autoridade do céu, todo feitiço está quebrado. Todo altar maligno está despedaçado. Toda maldição está revertida. Todo terror noturno está destruído. Toda missão demoníaca está cancelada pelo sangue de Jesus. Agora mesmo estabelecemos a ordem divina. A paz retorna a esta casa. Anjos do Senhor montam guarda em cada entrada. O fogo consumidor de Deus cerca esta propriedade. O Espírito do Senhor habita aqui em pleno domínio. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que nunca perde seu poder. Obrigado, Senhor, pela tua cobertura que nunca se desvanece. Pai, no nome poderoso e incomparável de Jesus Cristo, viemos novamente sob a autoridade da cruz, sob a aliança eterna do sangue que fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Senhor, não viemos com medo. Viemos com fogo. Não viemos como vítimas. Viemos como vitoriosos. Pois a tua palavra diz em Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro pela palavra do seu testemunho. E hoje libramos esse testemunho sobre nossas casas, sobre nossos filhos, sobre cada cômodo, sobre cada atmosfera. Agora mesmo, Pai, eu decreto que todo vento maligno que sopra em direção a esta casa é revertido pelo sangue de Jesus. Toda voz sombria que sussurra confusão na atmosfera deste lar é silenciada. Toda sombra demoníaca tentando pairar sobre esta propriedade é dispersada pelo fogo santo. Eu decreto que nenhum poder impuro, nenhuma maldição, nenhum feitiço, nenhum encantamento, nenhuma projeção encontrará entrada. Pois a linha de sangue de Jesus é traçada ao redor desta casa como um círculo flamejante de fogo divino. Diga isto comigo, eu traço a linha de sangue de Jesus ao redor da minha casa e dos meus filhos. E agora, repita novamente, eu traço a linha de sangue de Jesus ao redor da minha casa e dos meus filhos. Você consegue sentir a autoridade se levantando? Consegue sentir a atmosfera mudando? Isso não é imaginação. É a proteção divina se formando ao seu redor. O Espírito do Senhor está se movendo através de suas paredes, de suas janelas, de sua própria respiração. Agora mesmo, Pai, eu invoco o fogo consumidor de Deus para localizar e queimar todo o depósito demoníaco escondido dentro ou ao redor desta casa. Que todo objeto plantado pelas trevas perca seu poder. Que todo símbolo de feitiçaria perca sua voz. Que todo espírito de monitoramento, todo espírito familiar, toda missão das águas seja amarrada e expulsa pelo sangue de Jesus. Tua palavra diz em Jó 1:10, porventura não fizeste uma cerca ao redor dele, e ao redor de sua casa, e ao redor de tudo o que ele tem por todos os lados. Senhor, torna essa cerca de fogo e sangue inquebrável ao redor de cada lar que ora esta oração agora mesmo. Cerca seus filhos com um perímetro angelical que nenhum mal possa passar. Eu decreto segurança divina tanto no físico quanto no espiritual. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus sobre os quartos destas crianças, sobre seus sonhos, seu sono, seu riso, seu futuro. Eu clamo o sangue sobre suas escolas, sobre suas mentes, sobre seus corações. Nenhuma agenda demoníaca os tocará. Nenhuma maldição geracional os acorrentará. Nenhuma projeção maligna os seguirá. O sangue de Jesus os marca para a vida, para o destino, para a vitória. Diga esta frase comigo, meus filhos estão escondidos no sangue de Jesus. Agora, repita esta linha novamente, meus filhos estão escondidos no sangue de Jesus. Pai, tua palavra diz em Naum 1:9, a aflição não se levantará pela segunda vez. Decretamos isto corajosamente. Os ataques que vieram antes não retornarão. O medo que uma vez reinou não reentrará. A opressão que uma vez oprimiu esta família está permanentemente quebrada pelo sangue. Senhor, de acordo com Zacarias 2:5, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para glória estarei no meio dela. Se esse muro de fogo agora ao redor de cada lar que ouve esta oração.
Sê a barreira invisível entre eles e todo poder das trevas. Que a glória do Senhor habite visivelmente em sua atmosfera. Que a paz de Deus repouse tangivelmente sobre seus lares. Eu decreto agora mesmo que todo altar que clama o nome de sua família se queima até virar cinzas. Todo feitiço proferido em segredo é revertido por decreto divino. Todo espírito geracional de pobreza, doença, atraso e medo que traçou sua linhagem. Nós o cortamos em nome de Jesus. Você consegue sentir essa autoridade? O Espírito de Deus está se intensificando. Os anjos de guerra estão sendo enviados. O sangue está falando. O fogo está se movendo. As correntes estão se quebrando. Pai, que o teu fogo vá de comodo em comodo, de parede em parede, de cama em cama, de criança em criança. Purifica, limpa e protege. Que teus anjos montem guarda nas portas e nas janelas. Que nenhum mal passe por estes portões. Decretamos o Salmo 121:7 sobre esta família. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Declaramos que o Senhor preserva esta casa. O Senhor preserva estas crianças. O Senhor preserva suas mentes, sua saúde, sua paz, seu futuro. E de acordo com Isaías 32:18, o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares de descanso sossegados. Senhor, que essa palavra ganhe vida esta noite. Que esta casa se torne uma habitação pacífica. Que seus filhos habitem em lugares de descanso tranquilos. Chega de medo, chega de tormento, chega de pesadelos, apenas descanso divino sob o do céu do teu sangue. Eu decreto pelo fogo do Espírito Santo que todo poder maligno que ataca lares e crianças está amarrado agora mesmo. Todo espírito de caos, medo, rebelião e manipulação que visa as crianças é detido. Todo espírito monitorador designado para vigiar estas famílias é permanentemente cegado pelo sangue de Jesus. Diga isto agora: nenhum poder pode cruzar a linha de sangue de Jesus. Diga novamente com ousadia: nenhum poder pode cruzar a linha de sangue de Jesus. Pai, agora mesmo eu declaro uma reversão sobrenatural. Toda maldição enviada contra esta casa retorna ao seu remetente, multiplicada pela justiça divina. Todo plano demoníaco desmorona. Toda armadilha oculta é revelada e destruída. Todo altar satânico perde sua voz e queima até virar cinzas no fogo de Deus. Senhor, libera teus anjos guerreiros. Os anjos da ordem de Miguel para cercar cada propriedade, cada casa, cada criança, cada nome de família mencionado em oração. Que esses anjos desembainhem espadas de luz e derrubem toda a força demoníaca que se levanta contra o destino deste lar. Decretamos que a noite pertence ao Senhor, não às trevas. Decretamos que a casa pertence ao Senhor, não ao medo. Decretamos que as crianças pertencem ao Senhor, não ao inimigo. Decretamos que a atmosfera desta casa está cheia de glória divina, e nenhuma escuridão pode permanecer. Pai, que haja paz pelo fogo, segurança pelo sangue, vitória pela aliança. Que haja movimento angelical, presença santa e calma sobrenatural. Cada som nesta casa agora carrega frequência divina. Cada canto está cheio da tua luz. Senhor, eu selo cada oração, cada palavra, cada decreto sob o sangue eterno de Jesus Cristo. Esta casa não está apenas coberta. Está fortificada. Estas crianças não estão apenas protegidas, estão ungidas. Esta família não está apenas segura, está empoderada. Nós te damos glória, Jesus. Nós te damos louvor pelo poder do teu sangue que ainda opera, que ainda defende, que ainda liberta. E decretamos juntos: nenhuma feitiçaria, nenhuma maldição, nenhum demônio, nenhum poder maligno jamais cruzará a linha de sangue de Jesus que cobre nossas casas e nossos filhos. Obrigado, Senhor, por esta defesa sobrenatural, este muro inquebrável, esta cobertura divina. No nome poderoso de Jesus, nós declaramos que está feito. Está selado. Está coberto pelo sangue. Pai Celestial, no nome poderoso, incomparável, inabalável e invencível de Jesus Cristo, o Leão de Judá, o fogo consumidor,
o comandante dos exércitos do céu. Nós nos levantamos novamente em guerra, não como os medrosos, mas como os cheios de fogo, não como os oprimidos, mas como os ungidos. Viemos banhados no sangue do Cordeiro, cercados por anjos de guerra, debaixo da autoridade divina. Pai, esta noite nós convocamos o fogo do Espírito Santo para a atmosfera de cada lar sob o som desta oração. Que esse fogo se mova de canto a canto, de comodo a comodo, de criança a criança, de alma a alma. Que ele consuma tudo o que não pertence a ti, Senhor. Que a chama da tua presença expulse os espíritos de medo, feitiçaria, confusão, raiva, luxúria e rebelião que tentam se esconder nas sombras destas casas. Ó Senhor, que o mesmo fogo que caiu sobre o Monte Carmelo caia sobre estes lares. Que ele queime todo altar estranho, todo emblema demoníaco, todo ponto de contato de feitiçaria. Que o fogo do Espírito Santo faça desta casa uma zona de glória, uma zona de acesso proibido para as trevas. Diga esta frase comigo: Fogo Santo de Deus, cerca minha casa e meus filhos. Agora repita novamente: Fogo Santo de Deus, cerca minha casa e meus filhos. Pai, que o teu fogo seja tanto proteção quanto purificação. Que ele refine o que é santo e consuma o que é impuro. Que o teu fogo arda nos corações destes pais. Que eles se tornem guardiões da oração, guardiões da chama divina. Que as crianças deste lar cresçam sob o calor da tua presença e o escudo da tua aliança. Senhor, libera os anjos de guerra, as poderosas hostes do céu que obedecem à tua palavra sem hesitação. Nós os convocamos agora em nome de Jesus. Anjos de fogo, anjos de rompimento, anjos de julgamento, anjos de defesa. Que eles tomem suas posições ao redor de cada casa, ao redor de cada janela, ao redor de cada criança dormindo, ao redor de cada limite desta propriedade. Como está escrito no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Pai, que essa escritura se manifeste tangivelmente agora mesmo. Que teus anjos formem um muro vivo ao redor de cada lar que teme o teu nome. Que nenhum demoníaco passe. Que nenhum feitiço tenha sucesso. Que nenhum visitante noturno entre. Que nenhuma projeção maligna penetre. Invocamos os anjos que cedem em força, aqueles mencionados no Salmo 103, 20, bendizei ao Senhor, vós os seus anjos, que cedeis em força, que cumpris a sua palavra, obedecendo à voz do seu comando. Ó Senhor, que eles obedeçam aos comandos desta oração. Que eles imponham cada decreto liberado sob o sangue. Que eles derrubem as flechas da feitiçaria, silenciem os sussurros das trevas e arranquem as sementes do medo. Pai, eu declaro que o fogo de Deus e as hostes angelicais estão se fundindo agora em sincronização divina. Fogo na frente, anjos atrás, fogo acima, anjos abaixo, fogo por dentro, anjos ao redor. O reino das trevas não tem mais abertura, nem entrada, nem ponto de apoio. Você pode sentir isso, amado? Pode sentir esse exército divino se reunindo ao redor de sua casa agora mesmo. O ar está mudando. A atmosfera está pesada de glória. Os anjos estão de guarda. O fogo de Deus está fluindo por suas paredes. A linha de sangue de Jesus tornou-se um rio de chamas. Diga isto agora com autoridade: nenhuma arma forjada contra minha casa ou meus filhos prosperará. Diga novamente com fogo: nenhuma arma forjada contra minha casa ou meus filhos prosperará. Pai, que todo poder de monitoramento maligno perca sua visão. Que toda projeção astral caia em confusão. Que todo espírito das águas tentando se infiltrar nesta família se afogue nas próprias águas de sua rebelião. Que toda mão demoníaca estendida em direção a esta casa seja cortada pela espada do Senhor. Decretamos o Salmo 97, 3, um fogo vai adiante dele e queima os seus inimigos em redor. Que essa palavra se torne realidade agora mesmo. Fogo diante desta casa, fogo atrás desta casa, fogo ao redor desta casa. Que todo inimigo da paz, todo ladrão do destino, todo manipulador de mentes seja consumido nesse fogo. E Senhor, invocamos 2 Reis 6:17, onde Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Pai, abre os olhos espirituais do teu povo agora mesmo.
Que eles vejam que é mais a favor deles do que contra eles. Carruagens de fogo, guerreiros de luz, anjos de chama posicionados ao redor de suas casas. Espírito Santo, intensifica o fogo. Que ele se torne uma chama inextinguível que arde dia e noite. Que ele proteja sua saída e sua entrada. Que este fogo santifique o chão sob seus pés. Que este fogo arda até mesmo em seus sonhos, purgando toda a infiltração demoníaca, limpando toda a aliança ímpia. Pai, de acordo com o Salmo 125:2, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu povo, desde agora e para sempre. Cerca cada lar agora, Senhor. Montanha de fogo, muro de sangue, escudo de anjos, do céu de glória. Cerca as crianças em seus quartos, em suas escolas, em suas amizades, em seus futuros. Que o inimigo não encontre nenhuma porta, nenhuma fraqueza, nenhuma oportunidade. Agora mesmo, Pai, eu quebro toda ligação maligna, todo laço de alma, toda corrente ancestral, toda maldição ligada à linhagem. Eu libero a espada do Espírito e corto toda a corda que conecta estas famílias a altares demoníacos. Toda aliança maligna é despedaçada. Toda maldição geracional é quebrada. Todo atacante espiritual é desarmado. Diga isto comigo agora, pelo sangue de Jesus e pelo fogo do Espírito Santo, minha casa e meus filhos estão completamente livres. Agora diga novamente com ousadia, pelo sangue de Jesus e pelo fogo do Espírito Santo, minha casa e meus filhos estão completamente livres. Pai, eu libero a reversão divina. Que todo ataque enviado contra estas casas ricocheteie 7 vezes mais. Que o fogo de Deus consuma todo remetente de intenção maligna. Que os altares de feitiçaria peguem suas próprias chamas. Que as flechas da feitiçaria retornem à sua origem. Senhor, decretamos que os anjos de rompimento estão agora entrando nestas casas. Anjos carregando luz, anjos carregando cura, anjos carregando restauração. Que eles comecem a trazer ordem divina nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, nos corações das crianças. Decretamos e declaramos Isaías 60:18, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, nem de assolação ou de destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas, louvor. Nós falamos esse versículo sobre cada lar aqui representado. Violência, saia, assolação, vá, destruição, desapareça. Que a salvação preencha as paredes. Que o louvor preencha as portas. Que o som da adoração substitua o som da preocupação. Pai, que todo porteiro demoníaco no limiar destas casas seja derrubado. Que toda barreira invisível bloqueando a paz seja removida. Que todo espírito de inquietação, depressão, ansiedade e medo fuja ao som do teu nome. Fogo santo, arda mais forte, arda mais fundo, arda mais brilhante. Que as crianças desta casa cresçam sob uma atmosfera divina. Que seu riso seja protegido. Que seu sono seja pacífico. Que seu futuro seja saturado com tuas promessas. Que nenhuma voz de feitiçaria jamais as encontre. Que nenhuma maldição jamais se assente perto delas. Eu decreto esta noite que esta casa será conhecida como uma morada de luz. Anjos patrulharão seus arredores. O sangue de Jesus marcará seus portões. O fogo santo a manterá inabalável. E Pai, eu selo toda esta declaração em tua aliança eterna. A aliança que não pode ser desfeita, que não pode ser revertida, que não pode ser quebrada. A aliança selada pelo sangue de Jesus e imposta pelo poder do Espírito Santo. Então, proclamamos esta noite, fogo diante de nós, anjos ao nosso lado, sangue sobre nós, vitória dentro de nós. Nenhuma feitiçaria prevalecerá. Nenhum plano demoníaco terá sucesso. A casa está selada. As crianças estão marcadas. O destino está preservado. Diga isto uma última vez com total convicção. Minha casa e meus filhos estão cobertos com o sangue e o fogo de Jesus Cristo. Agora diga novamente mais alto. Minha casa e meus filhos estão cobertos com o sangue e o fogo de Jesus Cristo. Pai, que seja feito.
Que seja estabelecido no céu e na terra. Que ecoe pelo reino espiritual como um decreto de finalidade. O Senhor reina sobre esta casa. Os anjos montam guarda. O fogo arde sem fim no nome poderoso de Jesus. Está feito. Está consumado. Está selado pelo fogo, pelo sangue. Pai, no nome poderoso e soberano de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Comandante dos Exércitos do Céu. Erguemos nossas vozes em decreto profético. Não viemos como mendigos, mas como filhos e filhas assentados nos lugares celestiais. Viemos sob a aliança eterna do sangue de Jesus, que fala mais alto que qualquer maldição, mais forte que qualquer feitiço e mais brilhante que qualquer escuridão. Senhor, esta não é uma oração suave esta noite. É um comando profético. Falamos à atmosfera. Falamos aos ventos. Falamos aos fundamentos de nossas casas e aos destinos de nossos filhos. Ordenamos que a glória de Deus invada cada centímetro de espaço, cada parede, cada porta, cada telhado, cada limiar, a cama de cada criança, cada travesseiro, cada respiração. Que a presença divina de Jeová enche esta casa com uma glória avassaladora. Você consegue sentir isso agora mesmo? Essa presença que muda tudo. Esse peso da sua glória pressionando sua atmosfera, isso não é imaginação. É manifestação. O próprio Rei da Glória está entrando em sua casa. A mesma glória que encheu o templo de Salomão está agora enchendo sua casa. Diga esta frase comigo: a glória de Deus enche minha casa e cobre meus filhos. Agora diga novamente: a glória de Deus enche minha casa e cobre meus filhos. Senhor, decretamos que a tua glória não apenas visitará, mas habitará. Ela repousará sobre estas famílias. Irradiará de suas paredes, fluirá através de suas vozes e se assentará sobre seus filhos. Todas as manhãs eles acordarão sob a nuvem da tua glória. E todas as noites eles dormirão sob a sombra de tuas asas. Declaramos as palavras de Ageu 2:09, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Pai, nós recebemos. As antigas estações de batalha acabaram. A nova estação de glória começa agora. Esta casa não será conhecida apenas pela guerra, mas pela adoração, não por lágrimas, mas por testemunhos, não por medo, mas por fogo. Eu decreto sobre cada ouvinte, sua casa está se tornando um santuário de presença. Seus filhos carregarão a unção da paz. Cada canto escuro onde o inimigo uma vez sussurrou mentiras agora ecoará com o som da adoração. Cada parede refletirá a luz das promessas de Deus. Cada porta irradiará com fogo divino. Senhor, tua palavra diz em Isaías 60:1-2, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nós nos levantamos agora, nós resplandecemos agora. Declaramos que a glória do Senhor nasce sobre nossas casas, sobre nossos filhos, sobre nossa geração. As trevas podem cobrir a terra, mas não podem entrar aqui. Pois o sangue e a glória guardam esta morada. Pai, eu libero decretos proféticos agora mesmo. Eu decreto que toda porta fechada nesta casa se abre sob o favor divino. Eu decreto que toda forma de atraso, bloqueio ou impedimento é quebrada para sempre. Eu decreto que a atmosfera desta casa atrairá anjos e repelirá demónios. Eu decreto que o som de oração e louvor nesta casa abafará todo sussurro do mal. Eu decreto que esta casa se torna uma zona de milagres. Curas se manifestarão aqui. Libertações acontecerão aqui. Restauração começará aqui. Diga esta declaração comigo: minha casa é uma casa de glória. Agora repita novamente: minha casa é uma casa de glória. Pai, que o rio da tua presença transborde. Que ele lave cada canto. Que ele limpe todo vestígio de opressão, todo resíduo de feitiçaria, toda raiz oculta de amargura, medo ou ansiedade. Que as águas da glória levem embora tudo o que não pertence. Que esta casa seja batizada em luz divina, encharcada em tua unção, saturada em teu amor. Senhor, tua palavra diz em Abacuque 2:14,
pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Decretamos que nossas casas se encherão do conhecimento da tua glória. Nossos filhos te conhecerão não apenas por palavras, mas por encontros. Eles crescerão cercados pela presença angelical, treinados pelo Espírito, guiados pela tua mão. Nenhum mal influenciará suas mentes. Nenhuma escuridão tocará sua inocência. Nenhuma maldição marcará seu futuro. Pai, neste momento profético, eu ordeno restauração. Que tudo o que foi roubado destas famílias retorne 7 vezes mais. Que todo céu fechado se abra agora. Que todo o destino aprisionado seja liberado. Que todo o ar preso em ciclos de fracasso seja impulsionado para o favor divino. Que o sangue de Jesus fale redenção sobre as finanças, paz sobre as emoções, saúde sobre os corpos, unidade sobre as famílias e destino sobre os filhos. Senhor, eu invoco a glória que transforma. A glória que endireita todo caminho tortuoso. A glória que abre ventres estéreis, cura casamentos desfeitos, revive sonhos mortos e restaura uma alegria indizível. Que essa mesma glória desça agora e se assente sobre estas casas. Que a nuvem Shequina paire e nunca se levante. Que a fragrância da tua presença permaneça em cada respiração feita nestes cômodos. Diga isto comigo: a glória do Senhor repousa em minha casa e sobre meus filhos. Agora diga novamente com autoridade: a glória do Senhor repousa em minha casa e sobre meus filhos. Pai, eu profetizo que cada criança sob esta cobertura andará em favor incomum. Eu declaro que nenhuma doença encurtará suas vidas, nenhuma confusão corromperá sua identidade, nenhuma pressão de grupo desviará seu propósito. Estas crianças estão marcadas com óleo divino. Seus nomes estão escritos no registro do céu. Seus passos são ordenados pelo Espírito. Seus sonhos são guardados por anjos. Senhor, que os pais desta casa carreguem o manto da sabedoria. Que os pais se levantem como protetores sacerdotais. Que as mães se vistam de força e dignidade. Que toda discussão se torne intercessão, toda dor se torne poder, todo teste se torne testemunho. Tua palavra declara em Isaías 4:5, o Senhor criará sobre cada morada do monte Sião uma nuvem e fumaça de dia, e o resplendor de um fogo flamejante de noite. Pois sobre toda a glória haverá uma defesa. Declaramos que esta promessa cobre cada casa agora mesmo, a nuvem de dia, o fogo de noite, a defesa pela glória. Nenhum mal pode contornar este escudo divino. Pai, que toda projeção maligna que uma vez visou esta casa agora ricocheteie e queime. Que toda maldição proferida em ciúmes seja cancelada. Que toda profecia demoníaca seja revertida. Que todo plano oculto desmorone antes de sua conclusão. Que os exércitos angelicais imponham estas palavras agora mesmo no reino do Espírito. Declaramos pelo Salmo 91, 9, 11, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Pai, dá ordens aos teus anjos sobre cada ouvinte. Designa anjos guerreiros para o telhado, para os portões, para os quartos das crianças, para cada limiar. Que estes anjos patrulhem durante a noite, impondo a paz, derrubando a interferência demoníaca e sustentando a atmosfera divina. Senhor, que cada casa sob esta oração se torne um portal de luz em sua cidade, um farol de esperança, uma morada de pureza, um refúgio de oração. Quando as pessoas entrarem nestas casas, que sintam a tua paz. Quando as crianças brincarem nestas casas, que sintam a tua proteção. Quando a noite cair, que a glória brilhe ainda mais. Declaramos agora profeticamente, os dias de intrusão demoníaca acabaram. As noites de medo e opressão acabaram. Os ciclos de ataques repetidos acabaram. A estação da glória divina começou. Diga isto agora: minha casa está mudando da batalha para a bênção, da escuridão para a glória, da guerra para a adoração. Agora diga novamente com fé: minha casa está mudando da batalha para a bênção, da escuridão para a glória, da guerra para a adoração. Pai, eu profetizo que esta casa se tornará um testemunho para os outros.
Vizinhos sentirão paz ao passar. Amigos sentirão a presença ao entrar. As crianças carregarão influência divina onde quer que vão. O som do riso retornará. A atmosfera de alegria reinará. Senhor, nós te agradecemos porque este não é o fim, mas o começo. O começo do transbordamento, da abundância, da paz inabalável. Nós te damos toda a glória porque tu o fizeste. Tu cobriste, selaste e elevaste este lar. Pai, que cada palavra declarada nesta oração seja selada no registro do céu. Que ela permaneça como uma aliança entre ti e esta família para sempre. O sangue de Jesus falou. A glória de Deus desceu. Os anjos tomaram posição. O fogo assegurou os portões. As crianças estão marcadas. A casa está selada. E a vitória é permanente. Diga isto uma última vez com tudo o que é em você. Minha casa e meus filhos estão cobertos, cheios e transbordando com a glória de Deus. Agora diga novamente, minha casa e meus filhos estão cobertos, cheios e transbordando com a glória de Deus. E Pai, nós selamos este decreto profético sob o sangue de Jesus, escrito nos livros do céu, guardado pelos anjos, imposto pelo Espírito Santo. Está feito. Está consumado. Está estabelecido para sempre. A glória do Senhor cobre esta casa, enche estas crianças e reina sem fim. No nome poderoso de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Pai Celestial, viemos diante de ti agora, não em pânico, não com medo, mas com calma autoridade. Pois sabemos quem somos em Cristo Jesus. Sabemos que não somos impotentes, mas poderosos através do sangue que foi derramado. Sabemos que não estamos cercados pela escuridão, mas que a escuridão está cercada pela luz. Sabemos que nossas casas e nossos filhos não são vulneráveis, mas estão seguros sob o domínio divino. Pai, nós te agradecemos porque a vitória já está estabelecida. Tu fizeste do teu povo mais do que vencedores. Tu nos assentaste com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de principados, muito acima de potestades, muito acima de feitiçaria, maldições e toda força demoníaca. Nós não imploramos por proteção. Nós permanecemos em proteção. Nós não pedimos por vitória. Nós impomos a vitória. Nós não tememos o inimigo. Nós reinamos sobre ele no nome poderoso de Jesus. Senhor, agora tomamos autoridade sobre todo poder que ousou transgredir a linha de sangue. Silenciamos toda voz mentirosa, todo sussurro de medo, toda sugestão demoníaca que tenta entrar nestas casas. Pois está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós nos firmamos nessa palavra agora. Nós pisamos, nós esmagamos, nós subjugamos, nós reinamos. Diga isto comigo, eu tomo domínio sobre minha casa e meus filhos em nome de Jesus. E agora diga novamente com confiança, eu tomo domínio sobre minha casa e meus filhos em nome de Jesus. Pai, declaramos que a paz do céu agora governa esta casa. Todo espírito de medo, ansiedade e confusão deve-se curvar. Toda a atmosfera inquieta deve se acalmar sob a autoridade de Jesus Cristo. O vento e a tempestade podem se enfurecer, mas a palavra do Senhor ainda diz, acalma-te, e emudece. Ó Senhor, segundo Filipenses 2:9-10, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Proclamamos agora que todo joelho se dobra. O joelho da doença, o joelho da feitiçaria, o joelho das maldições, o joelho da morte prematura, o joelho da projeção maligna, o joelho de todo espírito marinho, de Piton ou monitorador. Todos se dobram ao nome de Jesus Cristo. Pai, agora eu falo paz, paz divina, em cada lar sob esta oração. Paz que não pode ser perturbada. Paz que não pode ser roubada. Paz que não pode ser explicada. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunda as paredes, flua pelo ar, repouse sobre as crianças e permaneça sobre a família. Que esta casa agora se torne uma sala do trono na terra.
Que a autoridade do Rei seja sentida em cada cômodo. Que o domínio do Espírito reine em cada atmosfera. Que a palavra de Deus se torne a lei deste lar. Nenhum outro decreto prevalece aqui, exceto o decreto do céu. Pai, tua palavra diz em Romanos 16:20, e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Decretamos que o tempo é agora. Esmagamos todo espírito de serpente, toda presença familiar, toda personalidade demoníaca que tenta vagar por esta casa. Declaramos domínio total. O governo de Cristo está estabelecido aqui. Diga isto depois de mim: o governo de Cristo reina em minha casa. Agora repita novamente: o governo de Cristo reina em minha casa. Senhor, que esta casa se torne uma morada onde a presença de Deus reina sem esforço. Que os anjos se sintam bem-vindos aqui. Que as entidades demoníacas se sintam atormentadas aqui. Que todo inimigo oculto se sinta exposto. Que este seja um lugar onde a adoração ascende e o céu desce. Pai, liberamos a calma autoridade do governo divino. Não gritamos para convencer o inimigo. Sussurramos a verdade e ele treme. Não lutamos para obter poder. Reinamos a partir do poder já concedido. Não perseguimos a paz. A paz vive aqui. De acordo com Colossenses 2:15, tendo despojado os principados e potestades, ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Lembramos a todo espírito das trevas desse triunfo. Vocês já estão derrotados. Vocês não têm reivindicação, nem direito, nem voz, nem assento aqui. A casa pertence a Jesus. As crianças pertencem a Jesus. Cada coração, cada alma, cada centímetro deste território é coberto pelo seu domínio. Pai, eu decreto que a calma autoridade de Jesus repousará sobre cada pai e mãe. Eles não entraram em pânico ao ouvir más notícias. Eles não viverão com medo do amanhã. Eles não serão abalados por rumores ou sinais. Eles permanecerão firmes em paz, vestidos de força, cercados de favor. Tua palavra diz em Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Senhor, mantém estas famílias em perfeita paz. Guarda suas mentes. Guarda seus corações. Guarda seu sono. Guarda seus filhos. Nós agora impomos o domínio do reino de Deus nesta casa. Toda aliança sombria desmorona. Todo altar maligno cai. Todo decreto demoníaco é anulado. Toda corrente espiritual se quebra. Toda mentira é exposta. Toda força de atraso é revertida. Toda semente de opressão é arrancada. Que esta casa se torne um reflexo do céu. Um reino de ordem divina, saúde divina, alegria divina, unidade divina, prosperidade divina, proteção divina. Que as crianças cresçam sob a atmosfera de milagres. Que elas nunca conheçam confusão, medo ou opressão. Que elas sonhem sonhos divinos e falem palavras divinas. Que elas se tornem portadoras de presença em sua geração. Diga isto comigo: minha casa é território de Deus. Meus filhos são marcados pelo céu. Agora repita novamente: minha casa é território de Deus. Meus filhos são marcados pelo céu. Pai, nós te agradecemos pelo domínio que flui do teu trono. Tu não nos deste o espírito de medo, mas de poder, amor e de uma mente sã. Então, falamos estabilidade em cada tempestade emocional. Falamos ordem em cada área de desordem. Falamos rompimento em cada área de bloqueio. Senhor, que a tua calma autoridade repouse sobre a atmosfera destas casas. Quando o mal tentar sussurrar, que a paz responda. Quando a doença tentar entrar, que a cura responda. Quando o medo tentar se levantar, que a fé responda. Que o teu Espírito habite ricamente, poderosamente, continuamente. De acordo com o Salmo 46:10, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Pai, ensina estas casas a se aquietarem em confiança,
sabendo que tu és Deus. Mesmo quando os inimigos se enfurecem, mesmo quando as tempestades aparecem, teu domínio permanece inabalável. Tu és o Senhor sobre o dilúvio. Tu és o mestre da tempestade. Tu és o guardião das crianças. Tu és o defensor do lar. Senhor, tomamos posse deste território no Espírito. Declaramos que esta casa não é mais apenas uma casa. É uma base do reino. É uma fortaleza santa. É um tabernáculo da presença divina. Nenhum espírito de enfermidade, nenhum poder de feitiçaria, nenhuma maldição das trevas pode operar aqui novamente. Falamos domínio divino no ar. Que o próprio ar carregue frequência divina. Que as paredes vibrem com santidade. Que o chão sob a casa seja consagrado ao Senhor. Que os portões desta casa sejam guardados por anjos dia e noite. Diga esta linha agora: esta casa está estabelecida em domínio através do sangue de Jesus. Agora diga novamente: esta casa está estabelecida em domínio através do sangue de Jesus. Pai, profetizamos que, a partir deste dia, a paz se multiplicará, a alegria transbordará e a glória permanecerá. As crianças crescerão em sabedoria e favor. Os pais reinarão em autoridade divina. A casa inteira se tornará uma demonstração do reino de Deus na terra. Senhor, de acordo com o Salmo 8:6, fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Declaramos que tudo sob estes tetos está sob o domínio de Cristo. Nenhum espírito estranho tem permissão para governar aqui. Nenhum espírito de doença, nenhum espírito de pobreza, nenhum espírito de desunião terá qualquer autoridade. Tudo se curva sob os pés de Jesus. Decretamos e declaramos agora que a autoridade divina governa esta casa. O Rei reina aqui. O sangue fala aqui. Os anjos guardam aqui. O Espírito Santo habita aqui. A paz de Cristo governa aqui. A alegria do Senhor preenche aqui. Pai, nós te agradecemos porque o teu governo não tem fim. O reino de Deus veio sobre esta família. O domínio de Cristo governa sua vida. Seus filhos são poderosos na terra. Sua casa está estabelecida para sempre em paz divina. Diga isto uma última vez como um selo profético final: minha casa e meus filhos vivem sob o domínio e a paz de Jesus Cristo. Agora diga novamente: minha casa e meus filhos vivem sob o domínio e a paz de Jesus Cristo. E agora, Pai, selamos este decreto no céu. Declaramos que o sangue de Jesus, o fogo do Espírito Santo e a glória de Deus nunca se apartarão desta casa. O domínio de Cristo é permanente. A calma autoridade do Espírito reina para sempre. Nós te agradecemos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Honramos a tua presença. Esta casa está coberta. Estas crianças estão protegidas. Esta família está estabelecida. E este domínio nunca será abalado, no nome poderoso e eterno de Jesus. Está feito. Está estabelecido. Está selado em autoridade. Está consumado para sempre. Amém. Amém e amém. Pai Celestial, no nome que está acima de todo outro nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Redentor, o Restaurador, o Grande Médico, o Senhor poderoso na batalha. Entramos neste momento profético não como espectadores, mas como vasos de fogo divino e recipientes da glória celestial. Senhor, reconhecemos que somente Tu és o curador, o protetor, o guardião de nossas almas e o defensor de nossas casas. Tu és aquele que nos vigia dia e noite. Tu és aquele que nunca cochila nem dorme. E neste momento sagrado, levantamos cada lar e cada criança sob o som desta oração, pedindo, declarando e impondo cura total, restauração total e vitória total no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, que o manto de glória desça agora. Que a tua virtude de cura flua através da atmosfera de cada lar aqui representado. Que o teu poder radiante se mova através das paredes, do ar e dos corações do teu povo. Que a nuvem de glória paire e o fogo de Deus acenda a transformação divina em cada espaço. Senhor,
tua palavra declara em Jeremias 33, 6, eis que eu trarei saúde e cura, e os curarei, e lhes revelarei a abundância de paz e de verdade. Decretamos que saúde e cura entram em cada lar. Agora, toda a aflição do corpo, mente ou espírito é curada. Toda doença que perdurou, seja física, emocional ou espiritual, se curva ao nome de Jesus. Toda doença demoníaca, toda maldição oculta de enfermidade, toda aflição geracional é arrancada e destruída pelo sangue do Cordeiro. Diga isto comigo: pelo sangue de Jesus, minha casa e meus filhos são curados. Agora diga novamente: pelo sangue de Jesus, minha casa e meus filhos são curados. Senhor, que o bálsamo de Gileade flua. Que o teu poder de cura se mova através de cada batimento cardíaco, cada célula, cada órgão. Que enxaquecas, febres, alergias, dores crônicas, insônia, ansiedade e medo sejam expulsos pelo poder do Espírito Santo. Que o sopro do Todo-Poderoso reviva o que estava morrendo. Desperta o que estava adormecido e restaura o que estava quebrado. Pai, que a tua palavra do Salmo 107, 20 ganhe vida, enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou das suas destruições. Declaramos que a tua palavra está sendo enviada agora mesmo, livrando lares da destruição, curando corpos, curando casamentos, curando crianças, curando corações. Que a tua palavra encontre cada ferida oculta, cada cicatriz invisível, cada dor não dita. E que a cura flua como um rio. Espírito Santo, sopra sobre estas famílias. Sopra sobre as crianças. Sopra sobre os pais. Sopra sobre cada alma cansada. Substitui todo fardo pesado pelo manto de glória e vitória. Substitui toda tristeza por cânticos de livramento. Substitui toda lágrima por riso. Diga esta frase comigo: a glória de Deus repousa sobre minha casa e meus filhos. Agora diga novamente: a glória de Deus repousa sobre minha casa e meus filhos. Senhor, que esta glória seja tangível. Que ela preencha cada cômodo. Que ela sature cada parede. Que ela se manifeste através da paz, da luz, da saúde divina, da alegria sobrenatural. Que o inimigo trema ao ver o brilho da tua glória cobrindo esta casa. Pai, tua palavra diz em Isaías 58, 8, então romperá a tua luz como a alva, e a tua saúde apressadamente brotará. Que a luz da cura rompa agora mesmo, rapidamente, de repente, gloriosamente. Que as famílias experimentem uma virada divina da noite para o dia. Que condições crônicas desapareçam. Que os médicos se maravilhem. Que todo relatório de doença seja revertido pelo relatório do Senhor. Senhor, tua palavra diz em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós recebemos isso agora, não como fracos, não como vítimas, mas como conquistadores, vencedores e portadores da vitória divina. Decretamos que esta casa viva em triunfo perpétuo. Nenhuma doença pode governar aqui. Nenhuma feitiçaria pode prevalecer aqui. Nenhuma maldição pode permanecer aqui. O sangue de Jesus fala vitória. Pai, nós vestimos o manto de glória e vitória. Que este manto envolva cada ouvinte. Que ele repouse sobre seus ombros como o manto de Elias. Que ele os marque para a distinção divina. Que ele os capacite para resultados sobrenaturais. Decretamos vitória em todas as áreas. Vitória na saúde, vitória nas finanças, vitória na paz, vitória nos relacionamentos, vitória na educação dos filhos, vitória no destino, vitória sobre a depressão, vitória sobre o medo, vitória sobre a perda e vitória sobre toda a projeção demoníaca. Diga isto comigo: a vitória vive em minha casa e sobre meus filhos. Agora diga novamente: a vitória vive em minha casa e sobre meus filhos. Pai, libera o óleo de alegria. Que a alegria da salvação retorne a cada coração. Que o riso encha os cômodos. Que a adoração preencha as paredes. Que a paz inunde o ar. Que os testemunhos brotem como fontes. Senhor, decretamos a manifestação do Salmo 92, 10.
mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Clamamos pelo óleo fresco do céu. Que esta casa seja recém-ungida para a vitória. Que as crianças carreguem graça fresca, força fresca, favor fresco. Que este óleo repila o mal e atraia a glória. Ó Deus, levanta esta casa como uma luz na vizinhança. Que todo poder maligno na região veja e recue. Que esta morada irradie a presença do céu tão fortemente que as trevas nem consigam se aproximar. Que toda tentativa do inimigo se dissolva antes de começar. Pai, que a tua glória curadora também restaure relacionamentos entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Que os mal-entendidos desapareçam. Que a amargura se derreta. Que a unidade reine. Que o amor reine como a mais alta atmosfera desta casa. Tua palavra declara em Isaías 60:19, o Senhor será para ti uma luz eterna, e o teu Deus a tua glória. Decretamos que esta casa brilha perpetuamente. Nenhuma escuridão emocional, nenhuma melancolia espiritual, nenhuma falta financeira, nenhuma nuvem demoníaca diminuirá esta luz. A glória do Senhor é a sua luz eterna. Pai, sopra vitória em suas orações. Que cada palavra que eles falam carregue autoridade divina. Que seus clamores da meia-noite abalem tronos demoníacos. Que sua adoração cause erupções de rompimento. Que suas declarações se manifestem instantaneamente. Profetizamos agora cura para os fundamentos, cura para as feridas da infância, cura para as memórias, cura para as histórias familiares. Que todo trauma não curado encontre o toque de Jesus agora mesmo. Que toda maldição enraizada na dor geracional seja arrancada e substituída por bênção geracional. Diga isto corajosamente: minha casa e meus filhos caminham em cura divina, glória divina e vitória divina. Agora diga novamente: minha casa e meus filhos caminham em cura divina, glória divina e vitória divina. Pai, que este manto de glória permaneça sem ser levantado. Que ele permaneça através das estações, através da manhã e da noite, através da alegria do desafio. Que este manto preserve estas famílias da doença, da perda, da confusão e do desespero. Que ele guarde seus corações e mentes através de Cristo Jesus. Falamos o Salmo 3:3 sobre esta casa, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Pai, sê o escudo deles. Levanta novamente suas cabeças. Restaura a esperança onde ela foi perdida. Substitui cada suspiro por um grito de triunfo. Substitui cada pergunta por confirmação. Substitui cada batalha por rompimento. Decretamos que toda a força demoníaca que uma vez pairou ao redor desta família foi expulsa. Todo poder das trevas que uma vez os ameaçou foi humilhado. Toda maldição que uma vez os seguiu foi cancelada. Toda doença que uma vez os atormentou foi curada. O sangue de Jesus reina. Pai, libera agora o manto do favor imparável. Que as portas se abram sem luta. Que os milagres se tornem normais. Que a aceleração divina os leve adiante. Que as crianças se levantem como luzes em sua geração, favorecidas e protegidas pelo céu. E agora, Senhor, estabelecemos este decreto profético como lei eterna. Esta casa está curada. Esta casa está coberta. Esta casa é vitoriosa. Estas crianças são intocáveis. Esta família é imparável. O fogo do Espírito Santo os guarda. Os anjos de Deus acampam ao redor deles. O sangue de Jesus fala por eles. A glória de Deus habita dentro deles. A vitória de Cristo reina para sempre sobre eles. Diga isto uma última vez com toda a sua força e fé: minha casa e meus filhos vivem em cura, glória e vitória através de Jesus Cristo. Agora diga novamente: minha casa e meus filhos vivem em cura, glória e vitória através de Jesus Cristo. Pai, selamos esta oração com a aliança eterna do sangue. Que os céus registrem este decreto. Que os anjos o imponham. Que o Espírito o afirme. Que o manto de glória repouse sem se levantar.
Que a cura flua para sempre. Que a vitória reine permanentemente. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para todo o sempre, no nome poderoso, incomparável e vitorioso de Jesus Cristo. Declaramos que está feito. Está consumado. Está selado. A cura flui, a glória reina, a vitória permanece para sempre. Amém. Amém e amém. Pai Celestial, ó glorioso, fiel e eterno Deus, o Alfa e o Ômega, aquele que reina antes que o tempo começasse e depois que o tempo cessar. Nós nos curvamos diante de Ti em infinita ação de graças e adoração transbordante. Esta noite não viemos pedir nada. Viemos para glorificar-te por tudo. Viemos para exaltar o nome de Jesus. O curador, o libertador, o protetor, o restaurador, o defensor de nossos lares e o guardião de nossos filhos. Senhor, nossos corações transbordam de gratidão porque Tu fizeste o que nenhum homem poderia fazer. Tu preservaste nossos lares durante a tempestade. Tu protegeste nossos filhos quando não podíamos ver. Tu repreendeste o devorador, silenciaste a feitiçaria, destruíste a maldição e despedaçaste todo o altar das trevas que se levantou contra nós. Tu foste fiel quando éramos fracos, misericordioso quando caímos e poderoso quando estávamos em batalha. Pai, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus, essa aliança carmesim que fala mais alto que a voz do julgamento. Agradecemos-te pelo sangue que cobre nossas casas, nossos filhos, nosso sono, nossa entrada e nossa saída. Agradecemos-te pelo sangue que bloqueia a feitiçaria, cancela maldições e silencia espíritos familiares. Agradecemos-te pelo sangue que forma um escudo espiritual ao redor de nossas paredes e enche nossa atmosfera com paz divina. Agradecemos-te, Senhor, pelos anjos que montam guarda dia e noite. Agradecemos-te pelos muros de fogo que cercam nossas casas. Agradecemos-te pelo poder da Tua palavra que se tornou o fundamento de nossa segurança. Agradecemos-te pelo Espírito Santo que habita em nós, mantendo cada cômodo encharcado de paz, cheio de conforto e saturado de glória. Diga isto comigo: obrigado, Jesus, por cobrir minha casa e meus filhos. Agora diga novamente: obrigado, Jesus, por cobrir minha casa e meus filhos. Pai, elevamos um som de adoração que alcança o céu esta noite. Adoramos-te não apenas pelo que fizeste, mas por quem Tu és. Tu és Yahweh Shama, o Senhor que está presente. Tu és Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Tu és El Gibor, o guerreiro poderoso que luta por nós. Tu és Jeová Shalom, nossa paz que silencia toda a tempestade. Tu és Jeová Rafá, nosso curador que nos torna completos. Tu és Jeová Mkedesh, nosso santificador que purifica nossos lares. Tu és Jeová Roi, nosso pastor que vigia nossos filhos. Ó Senhor, nós te adoramos. Bendizemos teu santo nome. Somente Tu és digno. Os céus declaram Tua glória e a terra se curva em reverência diante de Ti. Os anjos clamam: Santo, 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 dia e noite, e esta noite nos unimos a esse coro com corações gratos. Agradecemos-te porque transformaste nosso pranto em dança. Substituíste o medo pela fé, a tristeza por cânticos e o peso pela adoração. Fizeste de nossas casas lugares de paz. Fizeste de nossos filhos portadores de luz. Quebraste todo padrão de derrota e estabeleceste um ritmo de vitória divina. Senhor, Tua palavra diz no Salmo 103, 4, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da destruição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Pai, nossas almas te bendizem. Bendizemos-te por tua misericórdia. Bendizemos-te por tua paciência. Bendizemos-te por tua proteção. Bendizemos-te por teu amor infinito que nunca nos abandona. Bendizemos-te por nossas casas, por telhados que caíram, por portas que não se quebraram, por noites que foram guardadas por anjos invisíveis. Bendizemos-te por nossos filhos,
por cada batida do coração, cada sorriso, cada passo, cada respiração. Bendizemos-te pelo riso que retorna, pela paz restaurada, pelos sonhos revividos. Diga isto comigo: Senhor, eu te agradeço por proteger minha casa e meus filhos. Agora diga novamente: Senhor, eu te agradeço por proteger minha casa e meus filhos. Pai, nós te agradecemos pela vitória. Vitória sobre a feitiçaria. Vitória sobre as maldições. Vitória sobre a doença. Vitória sobre o medo. Vitória sobre a ansiedade. Vitória sobre os planos do inimigo. Agradecemos-te porque nenhuma arma forjada contra nós pôde prosperar. Agradecemos-te porque toda língua que se levantou contra nós em juízo foi condenada. Agradecemos-te porque a linha de sangue ao redor de nossas casas ainda está falando, e está falando vitória. Ó Senhor, Tu és a razão pela qual nos mantemos de pé. Tu és a razão pela qual não somos consumidos. Tu és a razão pela qual dormimos e nos levantamos em segurança. Tu és a razão pela qual nossos filhos estão vivos, saudáveis e abençoados. Tu és a razão pela qual a paz reina nesta casa. Pai, nós te agradecemos porque Tu não apenas nos libertaste, Tu nos estabeleceste. Tu não apenas nos protegeste, Tu nos promoveste. Tu não apenas silenciaste o inimigo, Tu nos fizeste um testemunho. Tu não apenas quebraste a maldição, Tu a substituíste por bênção. Tu não apenas nos tiraste, Tu nos levaste mais alto. Senhor, Tua palavra declara no Salmo 92, 1, 2, bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade. Pai, estamos aqui esta noite para anunciar a Tua benignidade. Estamos aqui para proclamar a Tua fidelidade. Manhã e noite, Tu tens sido bom. No vale, Tu estiveste presente. No fogo, Tu foste fiel. Na tempestade, Tu estiveste imóvel. Agradecemos-te porque ainda estamos de pé. Agradecemos-te porque o sangue ainda fala. Agradecemos-te porque o nome de Jesus ainda funciona. Agradecemos-te porque o Espírito Santo ainda se move. Agradecemos-te porque o reino dos céus ainda reina. Ó Senhor, nós te adoramos por quem Tu és. O mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que redime, o Deus que perdoa, o Deus que liberta, o Deus que reina para todo o sempre. Diga isto comigo: glória a Deus em minha casa e sobre meus filhos. Agora diga novamente: glória a Deus em minha casa e sobre meus filhos. Pai, derramamos adoração como óleo sobre Teus pés. Derramamos gratidão como incenso subindo diante do Teu trono. Derramamos amor de corações transbordantes. Tu és digno de cada palavra que falamos, cada canção que cantamos, cada lágrima de gratidão que choramos. Agradecemos-te, Senhor, por fazer de nossas casas altares da Tua presença. Agradecemos-te por transformar cada canto em um lugar de oração. Agradecemos-te por tornar o riso de nossos filhos santo e seu sono pacífico. Agradecemos-te pela paz que retornou como um rio poderoso. Agradecemos-te, Pai, porque o espírito de medo foi derrotado. A maldição da feitiçaria foi quebrada. A missão do inimigo foi cancelada. Os portões de nossas casas são guardados por anjos. As paredes são cobertas pelo sangue. O chão é terra santa. Tua palavra diz em 1 Crônicas 16:34, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E esta noite nós ecoamos: Tu és bom, Senhor. Tua misericórdia dura para sempre. Ela perdura em nossas casas. Ela perdura em nossas famílias. Ela perdura na vida de nossos filhos. Ela perdura através de cada tempestade e sobre cada estação. Erguemos nossas vozes mais alto. Damos-te louvor infinito. De nossas casas ao céu, de nossos filhos a gerações ainda por nascer, declaramos que Tu és fiel. Tu és santo. Tu és vitorioso. Tu és glorioso. Tu és digno para sempre. Ó Senhor, que este louvor nunca termine.
Que Ele ecoe por nossas paredes. Que Ele encha os quartos onde nossos filhos dormem. Que Ele se torne a canção de nossas manhãs e o som de nossas noites. Que a ação de graças nunca deixe nossas línguas. Que a adoração nunca desapareça de nossos corações. Diga isto agora: obrigado, Jesus, pela vitória, cura e glória em minha casa. Agora diga novamente: obrigado, Jesus, pela vitória, cura e glória em minha casa. Pai, agradecemos-te porque nossa própria ação de graças é guerra, pois a gratidão confunde o inimigo. Nossa adoração é uma arma que quebra correntes. Nosso louvor é um fogo que queima altares de feitiçaria. Nossa ação de graças é um incenso que convoca a atividade angelical. Agradecemos-te pelas vitórias que já se manifestaram e por aquelas que ainda estão por vir. Agradecemos-te porque testemunhos já estão se formando. Agradecemos-te porque a restauração já está em andamento. Agradecemos-te porque a cura já está completa. Senhor, recebe nossa adoração infinita. Recebe nossa gratidão transbordante. Recebe nossas palavras como uma doce fragrância diante do teu trono. Pois somente tu és digno, Jesus, o Cordeiro que foi morto, aquele que ressuscitou vitorioso, aquele que reina para sempre. Nossas casas são tuas. Nossos filhos são teus. Nosso futuro é teu. E porque tu reinas, nunca cairemos. Porque tu vives, nunca perderemos. Porque tu nos cobres, nunca temeremos. Adoramos-te com corações bem abertos. Adoramos-te com vozes incessantes. Exaltamos-te com fé inabalável. Magnificamos-te com a ação de graças eterna. Que a terra ouça. Que os céus registrem. Que o inferno trema por causa disso, que nosso Deus reina para sempre e nossas casas e filhos pertencem a Ele. Agora diga isto mais uma vez com reverência e poder: obrigado, Jesus, por minha casa, meus filhos, minha cura, minha proteção, minha paz e minha vitória. Agora diga novamente: obrigado, Jesus, por minha casa, meus filhos, minha cura, minha proteção, minha paz e minha vitória. E Pai, selamos este momento em gratidão e adoração infinitas. Nossa ação de graças nunca terminará. Nossa adoração nunca se desvanecerá. Nosso louvor subirá como fogo todos os dias. O sangue ainda fala. O Espírito ainda se move. A glória ainda reina. Para todo o sempre. Nós declaramos: obrigado, Jesus. Glória seja ao teu nome. Aleluia ao Cordeiro. Nossas casas são tuas. Nossos filhos são teus. Nossa vitória é tua. E nossa adoração nunca terminará. No nome poderoso, glorioso e vitorioso de Jesus Cristo, amém, amém e amém.